Olá, galera! Olha só, de volta, mais uma aula de literatura, continuação da aula passada, que nós estávamos conhecendo, melhor, que é bastante conhecido, Luís de Camões, conhecendo melhor Luís Vaz de Camões, vimos um pouquinho da sua história, o período em que ele viveu, alguns dos seus feitos, chega a ser cômico, toda a sua vida boêmia, as suas confusões, em que ele se intrometia, e a sua geniosidade por fazer uma obra de mais destaque, porque ele era um poeta, ele tinha vários outros poemas. Sua obra de destaque é Os Lusíadas, que se referia ao povo lusitano. Mais uma vez venho falar, Os Lusíadas se refere ao povo lusitano, povo de Portugal. Quando fala linguagem lusitana, língua lusitana, povo lusitano, quer dizer que é o povo português, a linguagem portuguesa, tá? Os Lusíadas é como se fosse também os portugueses, tá? Nada mais, nada menos. E essa obra ele fez como forma de enaltecer e registrar os fatos históricos e grandiosos, das batalhas e conquistas, além mar do povo português. Então eu encerrei a aula dizendo o que é uma epopeia, visto que os Lusíadas, é uma obra épica, que se encaixa aí na epopeia. E eu falei para vocês, retorno a dizer, uma epopeia é um poema narrativo, um poema extenso, que tem finalidade para contar feitos heróicos, e dentro dele vai ter temas históricos, mitológicos, lendários, e os Lusíadas tem tudo isso. Então a epopeia chega a ser isso, tá? A gente pode definir assim. A estrutura da epopeia. A epopeia, como eu falei para vocês na aula passada, os Lusíadas ele é dividido por cantos, Então vocês já viram que é um pouco diferente dos livros que vocês costumam ler. E a epopeia também ela tem algumas características próprias dela. E é isso que nós vamos ver agora. Olha só. A epopeia é um longo poema épico que apresenta uma estrutura fixa, o qual é dividido em 5 partes. Então, quais são essas partes? Temos a proposição ou exórdio. O que vem a ser isso? É nada menos que a introdução da obra, que lá ela vai apresentar, contextualizar o tema do livro e o herói, ou seja, o personagem principal da história. A proposição fica por conta de apresentar isso. Depois disso vem a invocação, que é uma parte da epopeia em que o herói ele vai pedir auxílio às divindades, tá? Como nos Lusíadas mesmo, vai pedir auxílio aos deuses mitológicos, tá? Então vocês vão ver que tem lá alguns deuses inseridos na história. E tem essa parte da invocação. É a ligação, então, do plano terreno, como se fosse material, ao dos deuses, da mitologia. Tem também a dedicatória, porque sempre a epopeia vai tratar de alguém, vai dedicar a alguém. No caso, então, dos Lusíadas, fala do povo português, engrandece, enaltece o povo português. Então, acaba dedicando também a esse povo. Narração. Vem uma narração em forma de poemas, como eu disse para vocês, metrificação, rima, os versos são todos metrificados. A gente vai ver metrificação, escansão poética também mais pra frente. E a narração ela toda feita seguindo as metrificações lá pretendidas pelo autor. E enfim, o epílogo. O epílogo, tá? Vocês ouvirem falar epílogo, é o encerramento da obra. Ou seja, o último capítulo, lá, o finalzinho mesmo, o resumo da obra, se trata do epílogo, tá? É isso. Então, Os Lusíadas, como eu falei para vocês, ele foi escrito durante as viagens de Camões, Ele foi batalhar, lutar com o povo português e com certeza ele foi tendo ideias, O que ele estava vivendo, ele foi escrevendo e também acrescentando ficção na sua história. Em 1569, Camões resolve voltar para Portugal e embarca na nau Santa Fé, levando consigo um escravo que lhe acompanhou até seus últimos dias. Chega a Cascais em 7 de abril de 1570. Depois de 16 anos, estava de volta à sua pátria. Em 1572, publica seu poema Os Lusíadas, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal.
Então a gente vê que ele viajou, e quando ele voltou, ele fez a publicação do seu livro. Camões faz do navegador uma espécie de símbolo da coletividade lusitana e exalta a glória das conquistas, os novos reinos formados e o ideal de expansão da fé católica pelo mundo. Lembram? Provadorismo, nós estudamos e entendemos que a religiosidade ela é muito forte nesse tempo. Aqui também ainda é forte, mas no classicismo a gente vai ver que o homem já desvincula um pouquinho dessa religiosidade, porque eles começam a estudar, a produzir ciência. Então eles não ficam mesmo só naquele lema, porque Deus quis assim, é assim porque Deus quis. Não, eles querem descobrir o porquê. Então já tem essa diferenciação aí de religião com ciência. O poema, olha só, o poema é composto de 10 cantos, como foi para vocês, como se fosse uma espécie de capítulos, tá? Cada canto é formado por estrofes de 8 versos. Com sucesso, Camões recebe do rei Dom Sebastião uma pensão anual, que mesmo assim não o livrou da extrema pobreza em que vivia. Então ele publicou o livro, fez muito sucesso, recebeu aí, né, vamos dizer, uma pensão do rei, mas é como se fosse uma espécie de agradecimento, né, porque é uma obra que exalta o povo português, mas mesmo assim ele morreu pobre, né, e morreu na miséria. Inspirado em A Eneida de Virgílio, Camões narra fatos heróicos da história de Portugal, em particular a descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama. Vasco da Gama, então, aqui vai ser o personagem dele, né, o grande herói aí. No poema, Camões mescla fatos da história portuguesa, as intrigas dos deuses gregos, né, a influência da mitologia, que procuram ajudar ou atrapalhar o navegador. Porque na história, como eu falei para vocês, tem sim elementos históricos verdadeiros que ele coloca no texto, mas ele vem incrementar com a ficção. E para isso ele coloca os deuses da mitologia grega. E vão ter deuses que vão ajudar ele a chegar, né, onde ele precisa, e também vai ter deuses que vai atrapalhar isso aí. Então vai ter um conflitozinho aí por parte desses deuses, para ajudar Vasco da Gama. Então, a obra Os Lusíadas é um clássico da literatura portuguesa, dividido em 10 cantos. O longo poema épico é um grande elogio ao povo português. Já disse isso nas demais aulas, né? Então, para enfatizar, os Lusíadas têm isso como ideia, tá? Como conceito. É uma obra que serve para exaltar os grandes feitos do povo português. O poema épico, tá? Tá escrito errado aqui, épico. Dividido em 10 cantos. No total são 1.102 estrofes. Se vocês forem pegar um livro que segue mesmo certinho toda a estrutura original do livro, vocês vão ver que era todo feito por versos e estrofes. São 8 versos em cada estrofe, tá? E no total são 1.102 estrofes para contar a história. E cada uma, né, com 8 versos, como eu disse, todos decassílabos heróicos. Que é isso, professora? Calma. Isso aqui é a metrificação quando a gente faz escansão de um poema. E nós vamos aprender isso mais à frente, tá? Na epopeia de Camões, o objetivo é cantar a pátria, a história de Portugal. Os versos camonianos celebram os feitos da famosa gente portuguesa. O canto 1 vai falar disso. Enaltece o peito ilustre lusitano, ou seja, o peito ilustre português. A viagem de expansão marítima se torna pretexto para que toda a história passada de Portugal seja cantada. Os Lusíadas também ilustram uma época e demonstram a incapacidade do europeu, mas especificamente do português, de sair de si para identificar-se com o outro. Ou seja, nessa época, né, as pessoas não tinham esse contato com o outro povo. Por exemplo, hoje, se a gente tiver dinheiro, a gente pode ir e conhecer a cultura japonesa, a cultura indiana, a cultura europeia e tantos, né? Mais a fundo. Naquele tempo, não, porque não tinha como você ir para outros lugares. Então, as culturas elas eram bem sólidas. Então, quando o europeu, né, por exemplo, o português aqui, tinha contato com o indiano, né, com a cultura deles, era um choque muito grande, porque até então era tudo desconhecido. Hoje, apesar de, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, não irmos à Índia, a gente conhece por livros, séries, filmes que a gente assiste, por documentários, pela internet, por música, né? Tudo isso aí nos faz com que nós conheçamos a cultura alheia, né? A cultura de outro povo. Aqui, nessa época, não. Quando ele chegava era um choque, né? Ver toda a cultura, o modo de vida deles. Então, mostra isso, né? O português, ele tem essa dificuldade de aceitar muito bem a cultura do outro. No poema se observa um europeu hipermeável, ou seja, né? Não aceita muito bem
a cultura do Oriente, incapaz de compreendê-la. Até um exemplo para vocês colocarem, por exemplo, numa redação de vocês. Se, por exemplo, for falar de xenofobia, né, de preconceito regional, né? Camões evidencia a todo momento uma preocupação em dizer a verdade no seu poema épico. Ele frisa em diversas passagens o desejo de cantar os acontecimentos que julga verdadeiros com total transparência. A verdade que eu conto, né, tá nos versos dele, a verdade que eu conto nua e crua, vê-se toda a grandíloca escritura. Viram que tem as palavrinhas mais diferentes, né, que nós costumamos usar? Mas o livro nosso que nós vamos ler em quadrinhos, ele é tranquilo. As primeiras linhas do poema épico anunciam o percurso das grandes navegações e o rumo que o poema épico irá tomar. Os versos dedicam-se a homenagear o povo português, aqueles que superaram perigos e guerras para fazer avançar o império e a fé. Além de narrar a conquista do novo reino, Camões, já nas primeiras linhas, se compromete a contar a história, se for capaz de tamanho engenho e arte. Além de narrar a genealogia de Portugal, das conquistas ultramarinas, o poema exalta, sobretudo, o povo português. Então vai falar sobre tudo isso, né? As conquistas, as guerras, esse choque de cultura, vai contar tudo isso nos livros. E aí coloquei para vocês, né, como eu falei já da estrutura da epopeia, que eu coloquei a estrutura da epopeia junto com o livro, né, que vocês irão ver. Então ele é um poema épico do gênero narrativo, está dividido em 10 cantos, como se fossem capítulos. Então ele tem 8.816 versos decassílabos, tá? As suas sílabas tônicas são sexta e as 10ª sílabas tônicas e contém, né, 1.102 estrofes de 8 versos, que são as oitavas. Não se preocupe aí com isso aqui, que a gente vai aprender mais pra frente, tá? Depois vocês vão ver que vai fazer todo sentido. A obra está dividida em 5 partes, a saber, proposição, que é a introdução da obra com a apresentação do tema e dos personagens, a invocação, que nessa parte o poeta vai invocar as ninfas do Tejo, tá? No canto 1, para inspirá-lo a escrever e para também ajudá-lo nessa trajetória. Tem a dedicatória, então o poeta dedica essa obra ao rei Dom Sebastião, né, que é o rei de Portugal, ao povo de Portugal. E tem a narração, então ele vai narrar a viagem de Vasco da Gama, como eu disse para vocês, o personagem principal, né, e dos seus feitos realizados nos cantos 2, 3, 4, 5 até o 10. Tá? Até o 9, quer dizer. E enfim vem o final, que é o epílogo, não é? O epílogo se trata da conclusão da obra, que é o canto 10º. E aí vocês vão descobrindo conforme for passar a obra, e também nós vamos falar sobre ela, discutir, e vocês vão ver que é bem legal, tá? É uma viagem tanto, uma aventura e tanto, essa obra. E lá também nós temos alguns fatos que ele conta, que ele coloca também nessa obra. Tá? Ele fala sobre o episódio da Inês de Castro, do Velho do Restelo, do Gigante Adamastor, da Ilha dos Amores, tá? Todos esses cantos aqui tem uma história em particular que é vinculada a toda a história geral, onde eles chegam e conhecem, ouvem histórias e ele coloca aqui também. É muito legal. Então é isso, meninos. Vocês vão conhecer, ver mais sobre isso aqui, entender melhor ao ler o livro, e sobre a escansão poética, que eu falo de metrificação, de versos decassílabos e tal, oitavas, você também vai entender quando nós vamos estudar a escansão poética, tá? Mas o demais é só mesmo para vocês conhecerem Luís de Camões, saberem, né, sobre o panorama geral do livro, para assim vocês entenderem melhor durante a leitura e quando nós formos falar sobre o livro e as atividades, tá? É isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima.